Boa tarde, né? Saúdo os irmãos, aos jovens, com a paz do Senhor. Estou aqui na casa do irmão Marcelo para transmitir a lição 9 da EBD, lição de jovens, certo? Com o tema: Os gibeonitas enganam Josué. É um tema bem rápido de ser comentado, para não se estender muito. Vamos fazer uma pequena oração aqui agora para a gente dar início à lição, ok? Senhor, obrigado por mais um dia o Senhor nos proporcionar a vida. Obrigado por tuas misericórdias, que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas cada dia mais. Nos ajuda, nos fortaleça, Senhor. Que essa lição venha impactar nossas vidas, que haja temor e tremor diante de Ti e que o Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém. Vamos lá, né? Só isso aqui. Os gibeonitas enganam Josué, né? O texto do dia se encontra em Efésios 5:15, vai falar: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A síntese: precisamos estar vigiantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar nossa fé. Os objetivos dessa aula vai ter conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus, explicar a astúcia dos gibeonitas, expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas, ok? O texto bíblico que se encontra em Josué 9, do 1 ao 6 e do 15 e 16. Você possa ler na sua casa, certo? Não vou ler aqui já para adiantar a lição. E para terminar essa parte introdutória vai falar: Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho que estava em rota de colisão com o povo de Deus. A primeira lição, o primeiro tópico, né? Os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias, o povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do mar, se uniram para combater os hebreus. Aqui falando um pouco disso aqui, a inveja, né? Que o povo viu as vitórias do povo de Deus, os reis mais na frente ficaram sabendo de suas vitórias e invejaram, né? E todos se uniram contra o povo de Deus para de algum modo impedir a chegada deles até aquela região. Então, trazendo para os dias de hoje, os nossos dias, que há muita, até mesmo inveja da parte de pessoas que não entenderam ainda o seu chamado, né? Pois quando nós entendemos o propósito que Deus tem para nós, nós não invejamos o propósito do irmão, né? Nós não dizemos, como eu queria cantar como aquele irmão, como eu queria fazer aquilo ou aquilo outro, como aquele irmão faz. Não, cada um de nós recebemos graça para fazer o que Deus nos proporcionou, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não precisamos invejar. Precisamos sim buscar o entendimento do nosso propósito, né? Como entender seu propósito para não invejar o próximo. Então, que nós possamos buscar o que Deus tem para nós, né? Como dizem em Provérbios 14:30 sobre a inveja. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Veja como é pesado, como é forte, né? A inveja é um câncer nos ossos. Então que possamos cada dia buscar qual é o nosso propósito diante de Deus. Amém? Continuando aqui. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos antes. Pelo contrário, frequentemente havia guerras entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés 38 anos antes. Mas, agora, quando o povo
quando a bênção de Deus, prometida aos patriarcas, estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aqueles tempos até os dias odiernos. A Igreja do Senhor, igualmente, passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. Então nós, como os cristãos, sabemos que o inimigo trabalha contra o povo de Deus, né? Mas a própria palavra vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é nós que devemos ir, é nós que devemos arrombar a porta, né? Derrubar a porta, para trazer as vidas de volta, trazer as vidas para a casa do Senhor. E mesmo tendo ameaças, né, de um povo diferente, para que o povo não conquistasse aquela terra, Deus estava com o povo, né? Então não interessa quem está do outro lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é isso? O segundo subtópico vai falar: os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão, que se uniram contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do povo. É como eu falei, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é uma vantagem para a gente desmerecer o próximo ou desfavorecer a pessoa, não, mas para que nós possamos se unir àquela pessoa e aquela pessoa venha se unir a gente no propósito maior, que é pregar o Evangelho de Deus, que é fazer Cristo conhecido. Então, diante das lutas, diante das dificuldades que nós possamos enfrentar, quem está conosco é maior do que qualquer luta, né? Trazendo hoje para nós vida de jovem. Eu sou um jovem casado, graças a Deus por isso. Minha esposa está em casa. Deus dá vitória a quem o busca, né? Se nós nos empenhamos em adorá-lo, em buscá-lo, em fazer a sua vontade, Ele nos dará vitória, né? Contra o pecado, contra o mal. A aula passada falou um pouco sobre o pecado. Não foi possível fazer a aula com um dos nossos irmãos, mas o Marci disponibilizou no seu canal uma aula, né? Todos, espero que tenhamos assistido. Então, não importa o tamanho da luta, da dificuldade, Deus estará conosco. Basta estarmos com Ele também, né? O terceiro subtópico vai falar: o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é paranougia, coisa assim, não sei falar grego ainda não. A qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória ou falsa. E foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelos inimigos, da mesma forma que Eva. Eva foi iludida, Josué também, e nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância, né? É aquela passagem que diz: orai e vigiai. Vigiai e orai, né? Temos que vigiar e orar. Orar e vigiar, para que não venhamos cair na tentação do inimigo, pois ele está aí toda hora. Enganou a Eva, né? Criando dúvida em sua mente, né? Dizendo: será que realmente isso vai acontecer com você? Então nós devemos ter certeza do que nós somos, ter certeza de quem Deus é, para que o inimigo não venha entrar em nossa mente de modo que venha nos causar dúvidas. Amém? A astúcia dos gibeonitas. As aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, e além do pão mofado, outros itens
apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. O inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia, como dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. Né? Essa é a estratégia do inimigo, é sempre mostrar o lado bom das coisas. De achar que aquilo ali é bom, que vai fazer bem, quando na verdade é só uma capa, né? O final paga um alto preço. Que possamos estar vigilantes, como não fazer cometer o mesmo erro que Josué teve de se enganar e de não procurar conselho da boca do Senhor. Nós aprendemos que devemos sempre, antes de qualquer decisão, perguntar ao Senhor, pedir conselhos a Deus, né? Porque Ele responde e Ele mostra o caminho certo, a qual Ele quer que a gente siga. Então, antes de tomarmos qualquer decisão, possamos vir orar a Deus e pedir o seu conselho, né? Pedir a sua direção, para que nós não possamos pagar um alto preço lá na frente por uma decisão errada, uma decisão sem consultar ao Senhor primeiro. Amém? E o segundo subtópico, a armadilha descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. Então, nesse episódio, Deus não ficou irado com o povo, como nas outras vezes que o povo murmurava com Moisés devido falta de algo ou de alguma coisa, né? Murmuração por um motivo que não tinha necessidade. Né? Aqui nesse caso não. O povo murmurou porque os príncipes da congregação não pediram conselho ao Senhor, né? E ao não pedirem esse conselho, se frustraram, né? Caíram numa armadilha, numa mentira. E o povo se indignou com aquilo. E Deus não se irou com o povo porque a indignação deles era justa, já que os príncipes que eram e deveriam pedir conselhos ao Senhor não o fizeram. Entretanto, diferentemente, o princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Então, para uma liderança ser eficaz e haja liderados, tem que estar de prontidão no centro da vontade do Senhor. Que não adianta a gente querer ser um líder e não estar diante da vontade do Senhor e não buscar a direção do Senhor, porque isso será frustrado, né? Isso nos frustrará e haverá cobrança dos liderados, né? Então fica aqui que a gente possa cada dia buscar a direção e buscar estar no centro da vontade do Senhor. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não pediram conselho ao Senhor. Então, como todo ano tem a mudança de cargos ou algo desse tipo, antes o pastor ora ao Senhor, busca ao Senhor para que o Senhor lhe dê direção para pôr pessoas que realmente queiram e buscam ao Senhor, né? Caso contrário, ele não faça isso, lógico que não vai dar certo, né? As coisas não irão bem, devido não pedir conselhos ao Senhor. E aqui termina mais um segundo tópico. Vamos para o terceiro subtópico, né? A manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel 21, 1 e 2, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor
e simplesmente esquecemos, né? Isso é uma falha muito grande nossa, que não deve ser cometida. Nós devemos cumprir o que prometemos ao Senhor, para não termos de colher algo ruim, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que é melhor que não jure, né? É melhor que não faça voto, porque se você fizer e não cumprir, não vai dar certo, né? Não vai dar em nada, não vai ajudar. Então que possamos lembrar do que prometemos ao Senhor e realizar segundo a sua vontade. Amém? Ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece. Ele aguarda de nós o cumprimento das alianças firmadas. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada. Não é, pois, sem causa que Deus disse que odeia o divórcio. Então, se há uma aliança no casamento, ela não deve ser quebrada. É claro que a Bíblia deixa algumas aberturas para o divórcio, mas não que Deus ame isso, né? O divórcio é sempre a última opção, né? Se caso realmente for um caso extremo, é lógico que você não vai se separar por qualquer coisinha. Você tem que buscar a direção a Deus para que Ele possa lhe ajudar a vencer essa dificuldade no casamento, porque Deus abomina, Deus odeia o divórcio. Então, mesmo diante de brigas ou de discussões no lar, que é normal, duas pessoas diferentes, que há muito diferença, né, de um para o outro, não devemos pensar em divórcio. Amém? Os jovens que pensam em casar já procuram uma pessoa que seja realmente de Deus, né? Se essa pessoa busca, se essa pessoa ora, se essa pessoa, homem ou mulher, te leva só para o mau caminho, você deve deixá-la ou deixá-lo. Agora, se ele leve para mais perto de Deus, aí sim, você pode firmar um compromisso de orar, de buscar ao Senhor e juntos namorarem e posteriormente vendo e vai casar. Uma história de juízo e misericórdia. O terceiro ponto, já para perto de encerrar: os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo porque o príncipe da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismo e uma pseudo-espiritualidade. Nome difícil. Então nós devemos ter cuidado, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis onde o evangelho tem sido pregado até de forma muito errada, né? Deixado a Bíblia de lado. Até pegam a Bíblia, mas só aquelas partezinhas que lhe agrada. O evangelho não é isso. O evangelho é renúncia, é entrega total ao Senhor. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. Então, às vezes até a nossa fé entra num conflito devido a tantas coisas que nós ouvimos e chega a vir nós dúvidas sobre a nossa fé, né? Mas que possamos estar firmes no Senhor Jesus, no que Ele prometeu, no que Ele é para cada um de nós. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Então o inimigo tem suas manobras, né? Tem seu jeito de trabalhar para tentar nos enganar. Cabe a nós resistirmos ao diabo, né? Para que ele fuja de nós. Devemos buscar se apoiar aos pés de Cristo. Amém? Uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim, Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece.
A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como nesse caso, os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles. Então, trazendo para nós que possamos ser como os gibeonitas, não na área de mentir, mas se arrepender dos nossos atos. Se nós pecamos, se nós falhamos diante de Deus, venhamos nos arrepender, né? Pois Deus é justo para nos abençoar, Deus é justo para nos perdoar. Então, se erramos ou se cometemos algum pecado, vamos se achegar a Deus, vamos pedir sua misericórdia, vamos falar com Ele: Deus, nos perdoe, Pai, nos perdoe, me perdoe, pois Ele é justo para perdoar, Ele é justo para nos dar uma segunda chance, enquanto há vida, há esperança. Então, como Deus teve misericórdia do povo gibeonita, pode ter misericórdia de cada um de nós, né? Pois Deus é misericordioso. Amém? Bênção no lugar de maldição, da maldição, né? Esse aqui é o terceiro subponto, e vamos chegando ao final de mais uma lição, bem rápido, bem objetiva. É isso? Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Saul, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Então, os gibeonitas foram abençoados, mesmo por erraram, né? Ao mesmo tempo que foram punidos, foram abençoados, né? Trabalharam perpetuamente na casa do Senhor e foram abençoados devido ao seu trabalho. Vamos falar aqui que a arca do concerto ficou nas cidades, né, no povoado, na cidade de Gibeonitas, né? E na cidade, no tempo de Samuel, no tempo de Saul no tempo de Salomão, o tabernáculo ficou armado em Gibeão, né, que vem dos Gibeonitas. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, ou netinins, auxiliando os levitas, e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, esse povo que armou para cima do povo de Israel, né, querendo salvar as suas vidas, pois viam as vitórias do povo de Deus, e eles fizeram essa armação de um modo errado, né? Eles queriam preservar a vida, porém fizeram de um modo errado. Foram punidos, ao mesmo tempo abençoados, onde aqui diz que no tempo do exílio, exilados da Babilônia, foi um povo que ajudou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos com tal episódio que misericórdia divina triunfa no juízo. Então Deus é misericordioso para conosco, para não derramar sobre nós o juízo. Até a sua volta ainda há esperança para nós. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas que Ele breve virá. Ele está perto. Então, que possamos nos arrepender de nossas falhas, de nossos pecados, né? Para que Ele venha usar de misericórdia conosco. Pois se nós se arrependemos, Ele nos perdoa. Caso contrário, a sua ira, o seu juízo está sobre cada um de nós. E eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Vou só ler a conclusão aqui. A história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar o Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. Então, meus amados irmãos, que possamos estar firmes no Senhor, convicto de que Ele está voltando e que Ele irá salvar os seus. Que haja arrependimento em nossas vidas, que haja temor, que Ele possa nos ajudar a continuar
nessa caminhada, pois os dias estão difíceis, mas o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas, para nos ajudar. Amém? Então fica aqui mais uma lição de jovens dada por mim. Que o Senhor tenha abençoado a sua vida, que você possa ouvir essa lição e ser abençoado, e que haja arrependimento em seu coração. Amém? Então só faz uma oração aqui para encerrar mais uma lição do segundo trimestre de 2020 das lições de jovens. Amém? Pai, obrigado por tua bondade, por tua graça e o teu amor. Que o Senhor venha cada dia crescer em nossas vidas e que possamos seguir firmes e fiéis a ti, Senhor. Perdoa, Pai, nossas falhas, nossos pecados, pois não sabemos, Senhor, como andar, mas o Senhor enviou o teu Espírito Santo para nos ajudar. Que possamos cada dia se chegar a ti, Senhor, e sermos cada dia melhores para glorificar e exaltar o teu santo nome. Que possamos trabalhar na tua casa, que possamos trabalhar para ti, servir ao Senhor como se deve. Que o Senhor venha cada dia abençoar a vida do irmão Marcílio, que tem disponibilizado um tempo para divulgarmos, para expormos a tua palavra. Que o Senhor venha abençoá-lo cada dia mais. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha guardar toda a sua igreja, todo o teu povo, e que o Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém.